Olá, eu sou a Larissa, da Escola Nogier, e hoje eu quero conversar especialmente com os profissionais graduados na área da saúde. Porque o tema do vídeo de hoje é uma pergunta. A pergunta é: por que um profissional graduado na área da saúde deveria fazer o curso de auriculoterapia clínica aqui da Escola Rafael Nogier de Auriculoterapia Clínica, que na verdade é conhecida, muito mais conhecida como a auriculoterapia francesa. A auriculoterapia, que é uma técnica criada pelo Dr. Paul Nogier em 1951, que ganhou esse nome pelo próprio Dr. Paul Nogier, essa versão ela é conhecida aqui no Brasil como a auriculoterapia francesa. E o Dr. Rafael Nogier, que é o mentor dessa escola, ele denominou a metodologia de ensino dele como auriculoterapia clínica. Mas, na verdade, a pergunta é: por que um profissional graduado na área da saúde deveria aprender a auriculoterapia clínica e tê-la como uma metodologia de trabalho no seu consultório? E antes de eu começar a responder essa pergunta, eu gostaria de te convidar a seguir este canal. Se inscreva aqui no canal para que você receba as informações de quando os vídeos são postados e que você consiga ver, então, em primeira mão, todos os vídeos que a gente coloca aqui. Então, voltando para a pergunta é: por que um profissional graduado na área da saúde deveria aprender auriculoterapia clínica ou auriculoterapia francesa? Então, para a gente começar a discutir sobre isso, é importante a gente entender onde a auriculoterapia se encaixa nesse campo tão vasto que é o campo das ciências médicas. Porque nós não fazemos a auriculoterapia simplesmente por fazer. Nós fazemos a auriculoterapia com o intuito de melhorar a saúde do paciente ou até mesmo de auxiliá-lo na cura, não é mesmo? Então, para eu entender isso, para eu entender onde eu encaixo a auriculoterapia na minha profissão, eu tenho que entender onde eu encaixo a auriculoterapia no campo das ciências médicas. E a auriculoterapia, ela é uma metodologia de trabalho que vai ser muito bem associada a todas as disfunções orgânicas do nosso corpo. Então, como é que isso se processa? Na verdade, na grande maioria das patologias, nós podemos dividi-las entre dois tipos, se puder simplificar isso, né? Um tipo são, as patologias lesionais. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que aconteceu uma lesão numa região do corpo, qualquer que seja, pode ser desde membro superior, membro inferior, e pode ser também órgãos. Qualquer órgão, rim, estômago, intestino. Então, aconteceu uma lesão. E, normalmente, estas lesões, elas são fáceis de serem detectadas através de exames clínicos. Então, você vai sentir algum problema, alguma dor, algum sintoma, e isso vai te fazer procurar um médico, muito provavelmente. Esse médico vai te solicitar exames clínicos, seja ele um raio-x, seja ele uma ressonância magnética, seja ele uma tomografia. E se você tiver realmente uma lesão nessa região que esteja com problema, você vai ver nesse exame uma alteração. E essa alteração, ela vai então levar ao profissional a tomar uma decisão sobre o que vai ser feito com você. Então, ou pode ser uma relação medicamentosa, um tratamento medicamentoso, ou pode ser um tratamento cirúrgico, a sua necessidade, a correção dessa lesão que você tem no seu corpo. Um detalhe interessante nisso é o seguinte: a reação de um tratamento medicamentoso, ela é diretamente proporcional. Isso quer dizer o quê? Que se você tomar 2 vezes mais a dose indicada para o seu caso, você vai ter o seu corpo respondendo 2 vezes mais àquela química que aquele medicamento tem. Então, é diretamente proporcional ao estímulo dado
no seu corpo. Então, isso faz parte das lesões, né, das patologias lesionais. E a auriculoterapia pode ajudar sim as patologias lesionais dos nossos pacientes. Ela pode ajudar, por exemplo, as consequências, né, as reações secundárias que esses tratamentos podem trazer. Se é um tratamento químico e se é um tratamento químico muito forte, como pode ser, por exemplo, uma quimioterapia, ela vai trazer consequências sérias nesse paciente. Consequências, por exemplo, de indisposição digestiva, de insônia, muitas vezes, entre outras coisas. E a auriculoterapia vai ser muito interessante nesse escopo. Ela também pode ajudar nas dores pré e pós-cirúrgicas. Então, se você está sofrendo uma dor que vai ter necessidade de uma cirurgia, isso pode também te ajudar nesse preparo pré-cirúrgico e no auxílio da dor pós-cirúrgica. E, inclusive, ela pode ajudar no aspecto da ansiedade que um problema, por exemplo, que pode levar o paciente a uma cirurgia, pode trazer para ele. Ele pode ficar ansioso com relação à cirurgia. Então, a gente tem esse mundo. Mas o mundo onde a gente mais encaixa e que a auriculoterapia é essencial do meu ponto de vista são as patologias disfuncionais. Isso quer dizer o quê? Que o paciente, ele tem um sintoma, ele tem um problema que ele relata, ele faz exames, sejam eles exames clínicos ou exames laboratoriais, exames, por exemplo, como eu já dei o exemplo, né, raio-x, tomografia, mas até mesmo exames de sangue, de urina, e o resultado dá negativo para tudo, ou seja, no exame não aparece nenhum problema, mas aquele órgão ou aquela víscera daquele paciente não está funcionando adequadamente, porque senão ele não estaria ali procurando ajuda, não é verdade? Então, nesses casos, a auriculoterapia vai ter a sua função muito bem ajustada. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter condições, então, de avaliar esse paciente através da orelha e de ajudar, inclusive, a montar um quebra-cabeça do porquê está acontecendo aquele problema disfuncional. E, logicamente, depois dessa análise da própria orelha, nós vamos fazer um estímulo nessa orelha, seja uma agulha, seja um estímulo luminoso, através de uma frequência de Nogier, e aí, após esse estímulo, que é muito leve, que é muito pequeno, a reação que a gente espera não é diretamente proporcional. Isso quer dizer o quê? Que eu vou fazer um estímulo muito leve, por exemplo, 5 segundos de uma frequência A de Nogier através de um laser, por exemplo. E aí, 5 segundos, você vai ter depois de 2 dias, por exemplo, a pessoa te relatando uma melhora de 50% de uma inflamação, por exemplo, ou até mais, né? Mas vamos dar um exemplo de 50%. Então, você deu um estímulo muito pequeno, um estímulo de 5 segundos, e depois disso, o resultado que aconteceu não foi diretamente proporcional, foi muito melhor, né? Foi muito maior do que o estímulo dado. Então, isso coloca a auriculoterapia como uma excelente metodologia de trabalho para todo e qualquer problema disfuncional do paciente. Isso entra situações como enxaqueca, situações como constipação intestinal e, logicamente, também vai entrar todo e qualquer tipo de dor, né? Principalmente as dores que nos exames clínicos não tem nenhuma alteração. Então, a pessoa tem uma dor no joelho, por exemplo, faz uma ressonância magnética e não tem nada que justifique aquela dor. Então, esse tipo de caso vai ser muito bem tratado através da auriculoterapia clínica. Então, nós podemos considerar que a auriculoterapia, ela é um tratamento funcional, que nós partimos da constatação de que todos os organismos vivos possuem um programa genético de manutenção da homeostase. Então, todas as agressões disparam a execução de um programa pré-estabelecido dessa homeostase. Então, existe um tipo de agressão que está acontecendo no nosso corpo o tempo inteiro, que é o quê? O envelhecimento. O envelhecimento é já
uma dessas pequenas disfunções que vão acontecendo diariamente e que na soma dos anos, né, pode trazer uma grande disfunção. No tratamento funcional, o objetivo então é estimular a reação do corpo, ou seja, é fazer com que o corpo acione o mecanismo que ele já nasce inato, que é o mecanismo de autocura. Foi até feito um modelo biológico sobre isso, que é um modelo chamado Hakogayer. Esse modelo ele foi feito em vegetais, né, para estudar infecções virais nas plantas, né? E nas plantas, através deste modelo, comprovou-se que a acumulação de defeitos de respostas de reparação que levou então a uma alteração funcional. E que se essa alteração funcional não for corrigida, isso previamente vai levar à lesão. Então, nós temos aí também a auriculoterapia entrando nessa questão, tanto no auxílio, na facilitação com que o corpo use o seu próprio programa de autocura, porque se ele não está usando, é porque existe algum obstáculo impedindo a autocura. Ou quando isso já evoluiu para uma real lesão. O paciente, ele realmente já fez exames clínicos e esses exames mostram que existe sim uma lesão naquele órgão. Então, respondendo e voltando à pergunta inicial deste vídeo, por que um profissional graduado na área da saúde deveria aprender auriculoterapia? Porque você vai ter na sua mão um instrumento, uma metodologia de análise do paciente, tanto de auxílio ao diagnóstico, não é um diagnóstico médico, tá? É um diagnóstico da orelha, porque todo paciente merece um diagnóstico médico adequado, então ele deveria sim passar por um médico para saber o que está realmente acontecendo com ele, principalmente quando ele está dentro de um caso lesional. E quando ele está num caso disfuncional, nós ficamos ainda muito melhor, muito mais estabelecidos. Por quê? Porque nós sabemos que a medicina tem muito pouco a fazer num problema disfuncional. É muito interessante a gente analisar, né, porque a nossa saúde, ela é influenciada por muitas situações do ambiente até, né. Se a gente for pensar, a nossa saúde é influenciada até pela cultura. Hoje em dia, nós estamos no ano 2020 e nós estamos vivendo uma pandemia. Com certeza, essa pandemia vai trazer consequências benéficas para o crescimento dos estudos das ciências médicas. Então, a forma que daqui a 20, 30, 40 anos vai ser tratado as alterações, as infecções virais, com certeza vai ser diferente a partir dessa experiência que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, a traumatologia, ela evoluiu muito depois do advento dos carros, dos automóveis, que começou a ocorrer muitos acidentes automobilísticos com muitas consequências sérias, e isso fez com que a cirurgia ortopédica, por exemplo, evoluísse muito e hoje tivesse assim uma condição, né, de resolução muito importante. Então, todas essas alterações palpáveis e lesionais, elas trazem sim, elas favorecem uma evolução da ciência médica. Porém, sempre, desde que o ser humano existe, acontecem disfunções onde a medicina muitas vezes não tem como auxiliar, como acontece, por exemplo, em doenças psicossomáticas ou alterações relacionadas a comportamento. Por exemplo, situações como bulimia, insônia, apesar de existir medicamentos que forçam aquele organismo a desligar, né? Ele não está ajustando o porquê acontece a insônia. Então, isso tudo
é muito bem tratado dentro da auriculoterapia. Eu espero que isso tenha trazido uma boa noção de onde a gente se localiza com a auriculoterapia dentro de todo o mundo, toda a vasta ciência médica, para que a gente saiba que a auriculoterapia ela tem um lugar em praticamente todas as possibilidades de tratamento dentro das profissões da área da saúde. Não só aqui no canal do YouTube, mas em todas as outras mídias da escola, a gente sempre vai colocando informações como dicas, como informações de formas, inclusive terapêuticas, e de patologias que se beneficiam da auriculoterapia. Se você quiser saber mais a respeito, por favor, se inscreva aqui no canal e se inscreva também nos outros canais da escola, como o Instagram e o Facebook. Espero que isso tenha sido útil para você e até o próximo vídeo.